Você já parou para pensar em quantas criaturas extraordinárias compartilham este planeta conosco? Em um mundo onde a maioria dos animais parece seguir padrões familiares, existem alguns seres que desafiam completamente nossa imaginação. Criaturas com formas tão peculiares, rostos tão incomuns e adaptações tão surpreendentes que, à primeira vista, parecem ter saído diretamente de uma obra de ficção científica. Prepare-se para conhecer animais que parecem desafiar a lógica. Seres tão únicos que, se fossem descobertos em outro planeta, provavelmente seriam apresentados ao mundo como evidências de vida alienígena. Então acomode-se, porque nossa viagem está apenas começando. Hoje vamos explorar um verdadeiro desfile de maravilhas da natureza. E para começar nossa jornada pelo lado mais estranho da natureza, talvez seja justo apresentar um animal que parece ter sido desenhado por alguém que nunca viu um antílope antes. À primeira vista, ele lembra uma criatura saída de outro mundo. Seu rosto parece desafiar tudo o que esperamos encontrar em um mamífero terrestre. E quando as pessoas o veem pela primeira vez, a reação costuma ser a mesma. Isso realmente existe? Este é o antílope saiga. Habitante das vastas estepes da Ásia Central, especialmente nas regiões do Cazaquistão, Mongólia e partes da Rússia, o saiga é uma das criaturas mais peculiares já produzidas pela natureza. Mas por mais estranho que seu rosto pareça, existe um motivo extraordinário para cada detalhe dele. Seu enorme focinho carnudo, que mais parece uma tromba inacabada, funciona como um sofisticado sistema de filtragem natural. Durante o verão, ele ajuda a filtrar a poeira levantada pelas gigantescas manadas que cruzam as estepes secas. Já no inverno, o mesmo nariz aquece o ar congelante antes que ele chegue aos pulmões. É como se o animal carregasse um aparelho de ar-condicionado embutido no próprio rosto. E ele realmente precisa disso. As estepes onde vive estão entre os ambientes mais extremos da Eurásia. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus. No inverno, despencam para dezenas de graus abaixo de zero. Poucos animais conseguem lidar com mudanças tão brutais. Mas o saiga não apenas sobrevive, ele prospera. Durante determinadas épocas do ano, enormes rebanhos atravessam as planícies em migrações impressionantes. Milhares de indivíduos se movem juntos, formando verdadeiros rios vivos que se estendem até onde a vista alcança. E quando esses animais começam a correr, a cena é ainda mais surpreendente. Apesar da aparência desajeitada, um saiga adulto pode atingir velocidades próximas de 80 km por hora. É uma velocidade comparável à de muitos dos antílopes mais rápidos do planeta. Seu corpo foi construído para percorrer grandes distâncias sem parar, permitindo que encontre alimento e escape de predadores como lobos que patrulham essas regiões selvagens.
Mas por mais extraordinário que o saiga seja, ele está longe de ser a única criatura capaz de fazer alguém questionar a própria realidade. Porque o próximo animal leva a ideia de um rosto impossível a um nível completamente diferente. Nas florestas tropicais da ilha de Bornéu, no sudeste asiático, vive um primata tão incomum que, durante muito tempo, foi difícil para exploradores europeus acreditarem que ele realmente existia. Este é o macaco narigudo, e basta um único olhar para entender de onde vem o nome. Os machos adultos possuem um nariz tão grande que ele chega a balançar quando o animal se movimenta. Em alguns indivíduos, essa estrutura pode atingir mais de 10 centímetros de comprimento, pendendo sobre a boca como uma enorme protuberância carnosa, que faz qualquer outro macaco parecer comum em comparação. Mas como acontece com tantas características extravagantes do reino animal, existe um motivo por trás de tudo isso. O enorme nariz funciona como uma espécie de caixa de ressonância natural. Quando os machos emitem seus chamados graves, o som produzido se torna mais potente e pode viajar por grandes distâncias através da floresta. Quanto maior o nariz, mais impressionante tende a ser a vocalização. E isso importa muito. Os machos utilizam esses chamados para demonstrar força, intimidar rivais e atrair fêmeas. Em outras palavras, aquele nariz gigantesco funciona quase como um anúncio ambulante dizendo para todos ao redor: olhem para mim. É uma estratégia que parece estranha para nós, mas que funciona perfeitamente no mundo dos narigudos. Enquanto os machos exibem essas estruturas impressionantes, as fêmeas possuem narizes bem menores, criando uma diferença visual enorme entre os sexos. Em alguns grupos, um macho dominante pode liderar diversas fêmeas e seus filhotes, formando verdadeiras famílias que passam grande parte do dia explorando as copas das árvores e as margens dos rios. E é justamente próximo da água que esses animais revelam outra de suas habilidades mais surpreendentes. Diferentemente da maioria dos primatas, os macacos narigudos são excelentes nadadores. Eles atravessam rios com facilidade, mergulham quando necessário e utilizam mãos e pés parcialmente palmados para se deslocarem pela água com muito mais eficiência do que seria esperado para um macaco. Em alguns casos, são capazes de realizar saltos impressionantes das árvores diretamente para os rios abaixo, desaparecendo sob a superfície antes de emergirem alguns metros adiante. Essa habilidade é extremamente útil em Bornéu, onde rios, manguezais e áreas alagadas fazem parte do cotidiano desses animais. Mas a aparência peculiar do macaco narigudo não termina no nariz. Seu abdômen também chama a atenção. Muitos indivíduos parecem estar constantemente barrigudos, como se tivessem acabado de sair de um enorme banquete.
Na realidade, isso acontece porque possuem um sistema digestivo altamente especializado para processar folhas, frutos e sementes que seriam difíceis para muitos outros primatas aproveitarem. Dentro desse grande estômago vive uma complexa comunidade de micro-organismos que ajuda a quebrar os alimentos, funcionando de maneira semelhante ao sistema digestivo encontrado em alguns animais herbívoros. O resultado é um primata verdadeiramente único. Um macaco com nariz gigantesco, barriga protuberante, talento para natação e uma aparência que parece ter sido criada para desafiar qualquer padrão convencional de beleza. Se o macaco narigudo parece ter sido criado para chamar atenção, o próximo animal adotou uma estratégia completamente diferente. Em vez de se destacar, ele prefere desaparecer. Mas o mais impressionante é que, mesmo quando está perfeitamente visível, muitas pessoas ainda não conseguem enxergá-lo. Escondida entre folhas, galhos e vegetação tropical das florestas da América Central e do norte da América do Sul, vive uma das serpentes mais extravagantes já produzidas pela natureza. Esta é a víbora de cílios, e a versão amarela talvez seja a mais impressionante de todas. Seu corpo parece ter sido mergulhado em tinta dourada. Dependendo da iluminação, a serpente pode exibir tons que variam entre o amarelo intenso, dourado e até mesmo um laranja suave, criando uma aparência quase surreal em meio ao verde da floresta. Mas a característica que realmente chama a atenção está logo acima dos olhos. Pequenas escamas projetadas para cima formam estruturas que lembram cílios, dando ao animal uma aparência quase mística. É justamente essa característica que lhe rendeu o nome. À primeira vista, esses cílios parecem apenas um detalhe decorativo. No entanto, acredita-se que possam ajudar a quebrar o contorno da cabeça quando a serpente está escondida entre folhas e galhos, tornando-a ainda mais difícil de ser detectada por presas e predadores. E se existe uma palavra que define a víbora de cílios, essa palavra é paciência. Ao contrário de muitas serpentes que percorrem grandes distâncias em busca de alimento, ela prefere permanecer praticamente imóvel por horas, dias ou até semanas. Enrolada sobre um galho, aguarda silenciosamente a aproximação de uma presa desavisada. Seu ataque é extremamente rápido. Pequenos mamíferos, aves, lagartos e até anfíbios podem acabar entrando para o cardápio. O mais curioso é que essa espécie parece compreender perfeitamente o valor da camuflagem. Existem indivíduos amarelos, verdes, marrons, avermelhados e até combinações dessas cores. Essa enorme variedade ajuda diferentes populações a se misturarem aos ambientes específicos onde vivem. Algumas parecem folhas recém-brotadas, outras lembram folhas secas prontas para cair, e algumas simplesmente parecem parte do próprio galho. Essa capacidade de desaparecer diante dos olhos de quem observa é tão eficiente que pesquisadores frequentemente encontram indivíduos apenas quando já estão a poucos centímetros deles. Mas não é apenas sua aparência que inspira respeito. Como outras víboras, a espécie possui veneno potente utilizado para imobilizar suas presas.
Embora ataques a seres humanos sejam relativamente raros, uma mordida pode causar dor intensa, inchaço significativo e exigir atendimento médico imediato. A natureza possui uma capacidade extraordinária de encontrar soluções improváveis para os desafios da sobrevivência. Enquanto alguns animais apostam na velocidade, outros na camuflagem ou em armas poderosas, existe uma criatura que resolveu um dos problemas mais antigos da vida selvagem de uma forma surpreendentemente simples, transformando o próprio corpo em uma fortaleza ambulante. Poucos animais do planeta parecem tão únicos quanto o pangolim. Encontrado em regiões da África e da Ásia, esse mamífero é frequentemente descrito como uma mistura improvável entre um tatu, um réptil e uma criatura pré-histórica. Mas por mais estranho que pareça, ele não pertence a nenhum desses grupos. Na verdade, os pangolins formam uma linhagem própria, tão singular que não existe nada exatamente igual a eles em todo o reino animal. Seu corpo é coberto por centenas de grandes escamas sobrepostas compostas de queratina, a mesma substância presente em nossas unhas e cabelos. Essas placas rígidas funcionam como uma verdadeira armadura natural, protegendo o animal de ataques que seriam fatais para muitas outras espécies. E quando surge uma ameaça séria, o pangolim revela sua defesa mais famosa. Ele simplesmente se transforma em uma bola. Ao enrolar o corpo, a cabeça, o ventre e as partes mais vulneráveis ficam escondidas sob uma camada quase impenetrável de escamas. Predadores como leões, leopardos, hienas e cães selvagens frequentemente se deparam com um problema frustrante. Não importa o quanto mordam ou tentem virar o animal, praticamente não existe uma abertura para alcançar partes sensíveis. É uma estratégia tão eficiente que muitos predadores acabam desistindo após vários minutos de tentativa. Mas a armadura é apenas parte da história. O pangolim também possui uma das línguas mais extraordinárias do planeta. Dependendo da espécie, ela pode ser mais longa que o próprio corpo do animal. Quando recolhida, a língua não fica armazenada apenas dentro da boca. Ela se estende profundamente pelo tórax, ficando ancorada próximo ao externo. Essa estrutura impressionante é uma adaptação perfeita para sua alimentação. Utilizando garras poderosas, o pangolim abre cupinzeiros e formigueiros. Em seguida, introduz sua língua extremamente longa e pegajosa no interior das galerias, capturando milhares de insetos em uma única refeição. Um pangolim adulto pode consumir dezenas de milhões de formigas e cupins ao longo de um ano. E o mais curioso é que ele faz isso sem possuir dentes. Ao contrário da maioria dos mamíferos, o pangolim engole suas presas inteiras. A trituração acontece posteriormente dentro do estômago, onde músculos fortes e pequenos fragmentos ingeridos auxiliam na digestão. Mas a próxima criatura leva a extravagância visual para outro nível. Em muitos animais, a aparência permanece praticamente a mesma durante toda a vida. Um cervo continua sendo um cervo. Uma zebra continua sendo uma zebra. Mas a próxima criatura
parece possuir duas identidades completamente diferentes. Na maior parte do tempo, ela passa despercebida. Caminha entre troncos, galhos e arbustos das regiões quentes do norte da Austrália e do sul da Nova Guiné, com uma aparência relativamente comum para um lagarto. Nada nela parece particularmente extravagante. Pelo menos até que alguma coisa a ameace. É nesse momento que o lagarto de gola revela um dos espetáculos mais impressionantes do reino animal. Em uma fração de segundo, uma enorme membrana de pele escondida ao redor do pescoço se abre como um gigantesco leque colorido. Ao mesmo tempo, o animal ergue a parte frontal do corpo, abre a boca e exibe uma postura intimidadora que faz parecer que ele ficou várias vezes maior do que realmente é. A transformação é tão dramática que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que estão olhando para o mesmo animal. O que antes parecia um lagarto relativamente discreto se transforma em algo que lembra uma criatura pré-histórica, saída diretamente de um filme de dinossauros. E essa comparação não é exagerada. Gola não é utilizada apenas para defesa. Machos também a exibem durante disputas territoriais e demonstrações para possíveis parceiras. Quanto mais impressionante for a exibição, maiores podem ser suas chances de intimidar rivais e chamar atenção. Embora sua aparência intimidadora possa sugerir um predador feroz, a dieta do lagarto de gola é composta principalmente por insetos, aranhas e pequenos vertebrados. Ele passa boa parte do tempo patrulhando seu território em busca dessas presas, utilizando sua visão aguçada para detectar qualquer movimento suspeito. E existe outra característica que torna essa espécie ainda mais fascinante. Quando precisa fugir rapidamente, o lagarto de gola abandona completamente a postura intimidadora e revela uma habilidade quase cômica. Ele corre sobre as patas traseiras. Isso mesmo. Em altas velocidades, o animal ergue a parte frontal do corpo e dispara em uma corrida bípede que lembra uma versão em miniatura de certos dinossauros. Ver um lagarto de gola correndo dessa forma, através da vegetação australiana, é uma cena tão incomum que parece saída de um documentário sobre um mundo perdido. Essa combinação de comportamentos transforma a espécie em uma das criaturas mais carismáticas da Austrália. Mas a próxima criatura talvez seja a mais surpreendente de todas. Quando pensamos em morcegos, a imagem que normalmente surge é a de pequenas criaturas noturnas voando silenciosamente pela escuridão. Mas em algumas regiões da Ásia, da Oceania e de diversas ilhas tropicais do Pacífico, existe um grupo de morcegos tão grande e tão incomum que muitas pessoas acreditam estar olhando para uma criatura completamente diferente. Esta é a raposa voadora, e basta observar seu rosto para entender o motivo do nome. Ao contrário dos morcegos que costumamos imaginar, as raposas voadoras possuem olhos grandes, focinhos alongados e expressões faciais que lembram surpreendentemente uma raposa. Se não fosse pelas enormes asas dobradas ao longo do corpo, seria fácil confundi-las com algum pequeno mamífero arborícola. Mas a verdadeira surpresa aparece quando elas abrem essas asas.
Algumas espécies possuem envergaduras que podem ultrapassar 1,5 metro de ponta a ponta. Isso significa que certos indivíduos têm uma abertura de asas comparável à altura de um ser humano adulto. Quando dezenas ou centenas delas levantam voo ao mesmo tempo, o céu parece ser tomado por sombras vivas. E apesar da aparência impressionante, a maioria das raposas voadoras é completamente pacífica. Diferentemente da imagem popular dos morcegos caçadores ou hematófagos, esses gigantes são especialistas em frutas, flores, néctar e pólen. Durante a noite, percorrem grandes distâncias entre florestas, manguezais e áreas abertas em busca de alimento, utilizando seu excelente olfato e visão aguçada para localizar árvores carregadas de frutos. Aliás, essa é outra característica que as torna diferentes da maioria dos morcegos. Muitas espécies de morcegos utilizam ecolocalização para navegar na escuridão. As raposas voadoras, por outro lado, dependem muito mais da visão. Seus olhos grandes são capazes de captar enormes quantidades de luz, permitindo que se orientem com eficiência durante os voos noturnos. Mas talvez o espetáculo mais impressionante aconteça durante o dia. Enquanto descansam, milhares desses animais podem permanecer pendurados nas árvores, formando colônias gigantescas. Galhos inteiros ficam cobertos por corpos escuros enrolados em suas próprias asas. À distância, parece que a árvore produziu frutos estranhos e vivos. De perto, a cena é ainda mais extraordinária. Centenas de indivíduos se movimentam, brigam por espaço, limpam a pelagem, vocalizam e se acomodam sob o calor tropical, criando uma atividade constante que transforma a copa das árvores em uma verdadeira cidade suspensa. E então chega o entardecer. À medida que o céu muda de cor e a luz do dia começa a desaparecer, milhares de asas começam a se abrir, uma a uma. Depois, dezenas, depois centenas. Até que enxames inteiros deixam as árvores e seguem em direção ao horizonte. O resultado é um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta. Um rio de criaturas aladas atravessando o céu enquanto a noite assume o controle da paisagem. Quanto mais exploramos o nosso planeta, mais percebemos uma verdade fascinante. Não importa quantos documentários assistimos ou quantos livros lemos, sempre existe algum lugar remoto, alguma floresta distante ou alguma paisagem esquecida escondendo um animal capaz de nos surpreender mais uma vez. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas criaturas exóticas mais chamou sua atenção? Deixe sua resposta nos comentários porque eu vou adorar saber. E se você gosta de descobrir os segredos mais incríveis do mundo animal, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando conosco as maravilhas ocultas do nosso planeta. Até o próximo documentário.